E nesse vídeo vamos resolver a questão 19 do concurso da Câmara Municipal de Taubaté, aplicada em 2022 pela banca FGV. Então, se você vai fazer concurso com essa banca FGV e gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa questão 19 é uma questão de regra de 3, ela é uma questão bem difícil, então você tem que pensar um pouquinho para resolver essa questão e tem que ter umas sacadas para você resolver. Mas nada de outro mundo dá para a gente resolver, beleza? Então vamos dar uma lida nela. Ó, um criador de aves possui 80 galinhas em seu galinheiro e tem ração suficiente para 30 dias de alimentação. Após 10 dias de alimentação, o criador vende 30 galinhas. A quantidade de ração restante é suficiente para alimentar as galinhas restando por mais quantos dias? Então perceba o seguinte, vamos lá. Qual é o pulo do gato aqui? Vamos organizar as ideias. Veja que isso aqui é uma questão de regra de 3 composta. Então você tem que organizar as ideias da seguinte maneira. 80 galinhas, veja, ó, aqui, 80 galinhas, certo? Em seu galinheiro e tem ração suficiente para 30 dias. Então, isso daqui é proporcional a 30 dias de alimentação e ainda é proporcional a uma quantidade inteira de ração. Como assim? Em 30 dias eu vou ter uma quantidade, por exemplo, sei lá, 100 sacos. 100 sacos corresponde a uma parte inteira, certo? De ração, que representa 1. Se eu tiver 2 sacos, esses 2 sacos representam a parte inteira dos 30 dias. Se as galinhas consomem, por exemplo, 5 dias, ou seja, essa parte inteira não vai ser mais inteira, porque ela já foi consumida uma determinada parte. Então, desses 30 dias, representa uma parte inteira. E uma parte inteira a gente representa por 1. Então, 1 inteiro de ração, certo? Por que isso é importante? Isso é importante porque essa é a ideia para a gente resolver essa questão. Como assim? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, após 10 dias de alimentação, o criador vende o quê? 30 galinhas. Se ele vendeu 30 galinhas, quantas galinhas a gente vai ter agora? Exatamente. Ou seja, a gente vai fazer 80 menos 30, que dá 50. Então, 80 era 80 galinhas. Atualmente a gente tem o quê? 50 galinhas. Mas só que vê só. Se você colocar aqui, ó, veja, teve 10 dias de alimentação. Se você colocar agora 30 dias menos 10, veja que o consumo vai mudar. Então você não pode dizer que é 20 dias, certo? Que é 30 dias menos 10. Você vai ter que descobrir esses dias que as 20 galinhas vão passar comendo o restante da ração. É exatamente isso que a questão pergunta. Então, se você quer descobrir, você vai botar aqui X, né, dias que essas 50 galinhas vão passar consumindo. Mas quanto de ração, já que eles consumiram 10 dias dos 20? Quanto é que vai sobrar? Vê só. Em 30 dias, corresponde o que? A uma parte inteira, que é 1. 1 inteiro de ração. Percebeu porque eu coloquei aqui, ó, uma ração que é a parte inteira? Percebeu? Só que vê só, as galinhas vão consumir, aliás, elas consumiram em 30 dias, né? Faltaria quantos dias, caso não fosse alterado a quantidade de galinhas? Faltaria 20 dias, né? Faltaria 20 dias. Só que a gente quer a relação de ração que existe, a fração que existe em relação a esses 20 dias que faltaria caso não fosse vendida nenhuma galinha, certo? Então a gente pode fazer essa regra de 3 sem nenhum problema, certo? Então a gente faz aqui, ó, essa regrinha de 3, ó, 30 vezes x, ou seja, 30 vezes x é igual a 20 vezes 1, que dá o próprio 20. Então x é igual a 20 dividido por 30. Aí a gente pode fazer aqui em cima, ó, ou seja, a fração que corresponde à ração que sobrou é exatamente, ó, a gente pode eliminar 0 com 0, ou seja, 2/3 de ração. Ou seja, sobrou quanto de ração? Sobrou 2/3. Então, por isso que foi importante colocar essa parte inteira aqui. Ou seja,
Sobrou de ração 2/3 de ração. Certo? Ok. Veja que aqui a gente tem o quê? Uma regra de 3 composta. E a gente pega a razão que tem um valor desconhecido, ou seja, 30 sobre x. Aí a gente já coloca aqui, ó, 30 sobre x. Isso vai ser igual a. Aí a gente começa com a primeira razão. Só você tem que ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Vê só. Se eu estou diminuindo a quantidade de galinhas, os dias que vão ser consumidos vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque eu tenho menos galinhas, logicamente eu vou passar mais dias consumindo, as galinhas vão passar mais dias, correto? Se a gente tiver, por exemplo, a mesma quantidade de ração. Diminuir a quantidade de galinhas, o tempo tende a aumentar, correto? Então isso é inversamente proporcional, ou seja, quando esse daqui, ó, aliás, é quando esse daqui diminui, esse daqui tende a aumentar. Se é inverso, a gente coloca o inverso de 80 sobre 50, que é 50 sobre 80, vezes a segunda razão. A gente tem que ver também se é diretamente ou inversamente proporcional. Vou colocar até de outra cor aqui, ó. Vê só. Se eu estou agora diminuindo a quantidade de ração, pensa bem, se eu estou diminuindo a quantidade de ração, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Veja, eu estou diminuindo a ração. Então, os dias que as galinhas vão passar se alimentando vai diminuir também, porque eu estou menos ração, então eu vou passar menos tempo comendo. Se um diminui, o outro tende também a diminuir. Se eles têm a mesma direção, eles são o quê? Exatamente, diretamente proporcional. Se eles são diretamente proporcionais, a gente coloca a razão do jeito que está, ou seja, 1 sobre 2, 3. Ou seja, 1 dividido por 2 sobre 3. Correto? Beleza. Agora a gente vai repetir 30 sobre x igual. Aí a gente pode simplificar, ó, esse 0 com esse 0. Aí sobra 5 sobre 80 vezes. Veja que aqui a gente tem um número, 1 dividido por 2/3. Então a gente repete o 1 e multiplica pelo inverso de 2/3. O inverso de 2/3 é 3 sobre 2. Aqui que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar 1 vezes 3 vezes 5. Então vai ficar, ó, 30 sobre x é igual a 5 vezes 1 vezes 3 dá 15, certo? Dividido por 2 vezes 8, que dá 16. Aqui a gente faz meio pelos extremos, ó, certo? Então, quando a gente fizer meio pelos extremos, o que vai acontecer, né? X vezes 15, vou botar da mesma cor, né? Vamos lá, x vezes 15, ou 15 vezes x, vai ser igual a 30 vezes 16. Mas não precisa fazer a conta agora não, porque a gente vai passar o 15 dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 15 vezes 16. Portanto, a gente pode dividir o 30 por 15. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. X é igual a 30 dividido por 15 dá 2. Então, 2 vezes 16. Ou seja, nosso x é igual a 2 vezes 16, que dá 32 dias. Legal? Então, assim elas vão passar o quê? 32 dias se alimentando. Letra A, nossa solução. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Realmente essas questões da FGV são bem interessantes, não? Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.